O representante da Câmara, Davi, por favor, senta aqui. Como representante do Avante, ele vai sentar à mesa. Ainda tem, aqui nós estávamos no almoço, eu fui agradecer a equipe, está todo mundo no engarrafamento aí, por isso que eles ainda não chegaram. Ainda tem umas 3 ou 4 cadeiras que serão preenchidas por eles, com a turma que vai chegar aí. Tá bom? Pessoal, boa tarde. É uma reunião de agradecimento. Nós precisamos informar, passar algumas informações. A gente precisa passar algumas informações à imprensa, a imprensa amazonense, né, e manauara, com relação às questões pertinentes à equipe de transição, às equipes de transição. E a gente ainda não teve tempo de conversar muita coisa. Na verdade, não conversamos nada. Trocamos uma ligação ontem e o Marcos Rota. O Rota, eu agradeço a ele esteve ontem lá na Avenida das Torres. Eu não tive essa oportunidade, até pelo estado que nós nos encontramos ainda. Hoje na nossa casa foi amanhecendo, chorando, todo mundo chorando. O lamento por uma perda tão significativa que foi a nossa mãe. E também não tive como me comemorar, eu apenas fiquei na minha casa ontem. Estava apenas eu, minha filha, o namorado dela, acompanhando o sol do nosso celular mesmo, nem a televisão ligando. E o resultado veio positivo. A gente quer agradecer a população de Manaus. Enquanto os demais colegas chegam, eu quero agradecer ao vereador Lissandro, vereador eleito pelo Avante, ao Kennedy, vereador eleito pelo PMN. Temos aqui o Mauro, vereador da atual legislatura, o Wallace, Dr. Alonso, Marcelo Serafim, Bessa, presidente do PMN, o Orsini, Isaac Tayá, Braço Leonel, Alain Campelo, vereador eleito, Mauri Colares, Peixoto, da nossa coligação. Acho que a nossa coligação elegeu 9 a 10, não foi? 11, né? Acho que foi tudo muito, 8, é por aí, 8 não, 9. Foi 10. 10? Tá bom, 10 é o teu número, né? Tu falou logo 10 aí. Roberto, Elisa Emanuel, Glória, Sandro, Diego, vereadores todos falando o nome aqui, Boal, Sassá, Everton, e a todos, eu acredito que são os que foram eleitos, os que têm mandado. Reis, pode sentar aqui, Reis, tem cadeira aqui, ó. Senta aqui, Reis. A Mitch está aí também? Por favor, procura. Consiga cadeira aqui para eles ali, por favor. Pode pegar a cadeira ali, o Reis e a Mitch, e quem for chegando, por favor, o cerimonial vá, por favor, encaminhando para umas cadeiras. Vou até colocar isso. Agradecer a presença na mesa do vice-prefeito Marcos Rota, do deputado federal, que foi candidato, capitão Alberto Neto, candidato a prefeito, o vereador Davi Reis, e em nome dele saudar aqueles que eu já registrei a presença, né? Aqui eu tenho minha filha e a Fernanda Ariel. Inclusive, vou até dar uma notícia muito legal sobre a Ariel hoje, que o presidente nacional do meu partido estava aqui, eu fiz questão que ele estivesse, só porém que ele viajou meio-dia. Ele foi para São Paulo, que na data de amanhã, senhores Lissandro, do Avante, Davi do Avante, amanhã vão se filiar ao Avante 32 prefeitos de São Paulo. 32 ao Avante. Nós éramos um partido com 14 prefeitos no Brasil. Elegemos 82 ontem, São Gonçalo e Manaus, 2 grandes cidades do Brasil. São Gonçalo com mais de 1 milhão de habitantes. Foi eleito um prefeito, Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes. Então, o Avante cresce muito nessa eleição, né? Exponencialmente. E uma notícia que eu trago a todos aqui, Rota, que interessa a todos nós, tanto é que o Tibé falou hoje pela manhã o seguinte: Davi, avisa ao Amazonas que a partir de agora a bancada federal, o deputado Alberto Neto, cabe ao senhor, vou procurar quem é o coordenador da bancada do Amazonas. Hoje é o Omar. Vou procurá-lo.
ele colocou à disposição, disse que agora a bancada federal de deputados do Amazonas tem 16 deputados. Os 8 deputados do Avante estarão agora defendendo os interesses do Amazonas e da Zona Franca de Manaus. Então, a nossa eleição roda, a bancada federal do Avante se une à bancada do Amazonas nos interesses do nosso estado e da Zona Franca de Manaus. Isso é uma boa notícia, certamente uma notícia a ser comemorada. Outra notícia, longe de exercer cargos políticos, no caso a minha filha, tá? Nem vejam com isso que não existe possibilidade. Minha filha, se tivesse que entrar na política, ela é bem novinha assim, mas ela já tem 26 anos, viu? Então não entra na política, ela está aqui apenas para ajudar Manaus, ajudar o pai dela. Eu não tenho, como todo mundo sabe, eu não tenho primeira dama, eu tenho primeira e única filha. Eu tenho minha filha que me ajuda muito. E ela foi hoje escolhida, ela vai assumir o cargo presidente nacional do Avante Jovem. Muito bem. As ideias dela, os vídeos dela, Marcelo, viralizaram nas campanhas do Avante a nível nacional. Ela postando aqui, todo mundo repostava a nível nacional. E o presidente Tibé fez esse convite e eu falei para ele, olha, você tem que falar para ela. Ela aceitou, porém, longe, muito distante de uma questão política. Minha filha é estudante, vai finalizar o curso de medicina dela, vai focar nisso, ainda tem algum tempo, e ela apenas ajuda a cidade e ajuda o papai, né, filha? É isso aí. Vamos lá para os nomes que vão compor a equipe de transição. O decreto do TCL determina 3 nomes, né? Pode ser ampliado por mais 6 nomes. Porém, não tem nenhum impedimento. Precisamos de mais nomes, né? Sidomar, senta aí, Sidomar. Odilei, senta aí, Júnior Mar, essa turma aí todinha aí. Rodinei. Quem é? Pai amado. Fica por aqui, amigo. Pode vir para cá. Ó. Tem cadeiras aqui, ó. Todos que foram candidatos, meus amigos, quem é candidato e que coloca a cara no santinho, meu irmão, pode vir, Bibiano. Não é fácil não, André. JC, vamos para cá, todo mundo. Tem que ter muita coragem para ser candidato nos tempos de hoje. Vocês todos, quem ganhou, quem não ganhou, todos estão de parabéns. Merecem o respeito da sociedade. Cadê você? Senta aqui, também. A equipe de transição, ela, segundo a regulamentação do TCE, são 3 pessoas, podendo se estender até 6. Porém, nós vamos aqui elencar. Na verdade, nós vamos precisar de muito mais gente. Nós vamos precisar aí de um número de aproximadamente 25, 30 pessoas, porque são muitas áreas. Eu tenho um relatório. Tudo bem, eu preciso ver o seu relatório, mas eu preciso saber das origens, eu preciso saber das informações, deputado Alberto Neto, para que a gente possa planejar. Inclusive, hoje estava prevista uma ida à minha Câmara. Eu, em função do luto, não marquei. Vou conversar ainda com o presidente da Câmara, acertar com vocês, vereadores, muito provavelmente terça ou quarta-feira, muito provavelmente quarta-feira eu vou visitar, em respeito ao Poder Legislativo Municipal, em respeito à atividade de todos os senhores, e eu quero ir lá até porque o orçamento está tramitando na Câmara Municipal e muito depende essa relação, né, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Inclusive o deputado Tibé, já estou articulando com ele umas emendas de bancadas, ele está me dando todas as informações necessárias e a gente acredita que entre 100 e 200 milhões já no orçamento do ano que vem. Vou procurar a Assembleia também, nós vamos divulgar o nome de todos que querem ajudar a cidade de Manaus. Acabou a eleição, Davi e Rota foram eleitos, nós vamos ser prefeito de quem votou na gente, de quem votou no adversário e de quem não votou nem em mim nem no Rota. Nossa missão é resgatar a credibilidade da política e dos políticos no Brasil, a começar pelo Amazonas. Vamos ser prefeitos de todos. Não é uma prefeitura exclusiva, é inclusiva, deputado Alberto Neto. Nós vamos ser prefeito de todos. Vamos buscar convergência. Nós vamos buscar apoio federal, estadual, municipal, na Câmara nós vamos buscar,
Depois eu vou tratar com os vereadores numa reunião mais fechada com relação a tudo isso. E dizer para vocês que essa comissão hoje, ela tem aqui alguns nomes: área de infraestrutura, área de economia, saúde, educação, economia, procuradoria, tudo isso nós temos aqui previsto. Pode passar para ele, eu não tomo café. Pode passar o café para ele. E eu vou aqui citar alguns nomes. Antecipo aqui, já antecipei o nome de um secretário. Antes dos nomes eu vou antecipar o nome do segundo secretário, e até entre o Natal e o Ano Novo eu vou divulgar os demais secretários. Nenhum outro nome será anunciado por mim. Esperem por mim que a gente vai dar os nomes. Não significa também que quem esteja na equipe de transição possa assumir algum cargo. Sabaio, Renato, senta aí, por favor. Aqui. Não significa também que quem está na equipe de transição possa ser secretário. De forma alguma. Não tem nenhuma relação. Não tem relação. Eu preciso de informações e para isso eu preciso do nome. Eu preciso das pessoas da minha confiança. Eu vou fazer, antes da transição, vou anunciar o nome do segundo secretário e somente esses dois até após antes do Ano Novo, tá ok? Não vou especificar uma data. O segundo secretário, e eu falei, quando a gente fala, vocês acreditem que a gente vai fazer, vai cumprir aquilo que falou. O secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Manaus vai ser o vice-prefeito Marcos Rota. Foi alguém injustiçado, alguém que ajudou a reeleição, estava fazendo um bom trabalho por aparecer em função exatamente da questão do ego e da vaidade de uma geração política chamada caciques, que eu acredito que ontem a cidade de Manaus decretou. Na verdade, não foi a vitória do Davi do Marcos Rota. Eu quero acreditar que a população decretou o fim de uma era, de uma fase. Obrigado a eles, sem revanchismos, sem raiva, sem nada, sem mágoa, sem rancor, mas já deram a sua contribuição. A gente agradece, deputado Alberto Neto, senhores vereadores, e agora se abre a cortina da história política desse estado, dessa cidade, se abre para uma nova geração política, uma geração mais jovem, com muita vontade de fazer, com compromisso com a cidade de Manaus. E tudo aquilo que a gente fez no primeiro turno, cumprimos no segundo turno, uma campanha propositiva, cheia de ideias, de propostas, e nós vamos agora implementar, juntamente com a Câmara, a quem nós temos o respeito, queremos uma boa relação, e com as políticas públicas que nós iremos implementar através do nosso projeto de governo, plano de governo, que foi construído durante um ano. A proposta, vereador Amauri, Peixoto, Elias, de Estado, Everton. Nós temos metas até 2030. Não foi uma proposta qualquer escrita no papel, não, com metas, resultados, desempenhos. Precisamos tornar os serviços públicos eficientes. O que acontece hoje? Temos um orçamento executado ano passado de 6 bilhões e 200, dos quais 42% com o pessoal. Senhores vereadores, dessa receita, 1 bilhão, vejam bem, 1 bilhão são com despesas administrativas. O que é despesa administrativa? Manutenção de prédios, aluguel de carro, aluguel de compra de combustível, essas coisas, questões administrativas. Para uma cidade de Manaus, com 2 milhões e 200 mil habitantes. Vocês sabiam que essa mesma despesa, vereador Alonso, Wallace, Marcelo, Bessa, Mauro, essa mesma despesa no governo do estado, que tem uma estrutura bem maior nos 62 municípios, vereador Elan, por favor, vereador eleito, senta aqui, por favor, procura uma cadeira aí para o Elan, tá? Essa mesma despesa no governo do estado, vereador Diego, vereador Boal, ela custa 670 milhões. E eu tenho que trazer
para o poder público as ações de governança da iniciativa privada, Kennedy. No que? No que se refere à gestão, eficiência, metas, resultados, desempenho, fiscalização. Vereadora Glória, vereador Everton, vereador Sassá. Se nós economizarmos nessa despesa 30% ao ano, nós vamos ter ao final de 4 anos 1,2 bilhão com o orçamento de 2020, que foi 6,2 bilhão. Sendo que de janeiro a outubro desse ano, já entraram nos cofres da prefeitura, a mais do que o mesmo período do ano passado, 1,353 bilhão. Se nós tivermos uma prefeitura e um prefeito eficiente, nós vamos ter serviços públicos eficientes. Nós precisamos transformar essa riqueza. E outra, a prefeitura, ela não gera riqueza, ela distribui riqueza. É a má distribuição dessa riqueza que faz com que 30% da população tenha aversão à política, nem procure a política, nem saia de casa para votar. Ou quando vai votar, vota nulo, vota branco. Nós vamos resgatar a credibilidade da política e dos políticos. Eu tenho uma frase que eu quero deixar aqui. A minha mãe, ela orava muito e ela lia muito a Bíblia. E eu li essa frase agora, minha filha leu para mim na Bíblia, que a gente vinha do almoço que eu estava, com os coordenadores para cá. E a minha mãe escreveu assim: para meu filho Davi. Olha o que a minha mãe escreveu. É preciso coragem para ser diferente e compromisso para permanecer diferente. Eu tenho compromisso moral comigo mesmo e com a minha mãe. Bem. Ela escrevia isso para mim. E várias vezes ela orava e ela escrevia, no dia que ela estava lendo a Bíblia, Marcos, ela lia: eu espero que Deus proteja meu filho Davi, livre meu filho Davi das acusações contra o mal, caluniosas e tudo mais. E eu vou seguir esse legado da minha mãe. E eu quero poder, como prefeito, ser exatamente aquilo que eu fui como deputado, como governador interino, eficiente, exitoso, buscando e estabelecendo metas e alcançando as metas. E nós vamos fazer dessa cidade uma cidade melhor para se viver. Agradecer a todos que já fizeram para trás. E a nossa proposta é saber quem pode fazer mais daqui para frente. Estou feliz com a população da minha cidade, porque nessa eleição, na primeira reunião que nós tivemos, Walter, foi aqui nesse lugar, eu dizia o seguinte: que a verdade vença a mentira, que o bem vença o mal, que o trabalhador vença o preguiçoso. Pô, a gente trabalha desde jovem, desde 14 anos. Não dá para ganhar uma eleição mentindo, enganando a população. Mas muitos ainda acreditam na desinformação, na mentira. A nossa campanha foi só propositiva. Ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição. Esquecer quanto foi ou quanto deixou de ser. Ganhamos a eleição. Esquecer passado. É daqui para frente. Quem pode fazer mais daqui para frente? Vencemos. Maravilha. Maravilhoso. Agora nós temos um grande desafio. Marcos Rota e eu, todos que estão aqui, os vereadores, de fazer dessa cidade uma cidade melhor para se viver, que nós não possamos lembrar mais de quem já teve a oportunidade de fazer e não fez. Agradecer pelos que eles fizeram, mas vamos fazer muito mais agora daqui para frente. É esse o nosso desafio. E a nossa equipe de transição, ela é composta, vai ser composta por muitas pessoas. Por muitas pessoas. Eu tenho aqui o nome de algumas delas e alguns estão aqui. Eu tenho aqui nas notas. Quem vai presidir a comissão é o Dr. Tadeu Souza, que está aqui, é procurador do Estado, que ainda vai ter que pedir autorização, né, porque ele é funcionário público. Eu tenho ao menos uns 4 que são
do governo do estado, eles vão ter que pedir autorização, são as pessoas que estão comigo desde que eu comecei. É um técnico, é alguém que vai liderar a equipe, porém, ele vai estar também ao lado do Locke, da economia, e também não está aqui. Isso aqui vai ser o multifunções, né? O Rota, eu falei que ele ia ser protagonista. Obrigado. Com os caciques não funciona assim, eles querem esconder, eu quero é compartilhar, cara. Você me ajudou muito. Obrigado, obrigado. Nós estamos inaugurando uma nova fase na fase política do Amazonas. Eu quero compartilhar, quem tem mérito, que seja dado mérito, inclusive na própria prefeitura vai ser, nós vamos premiar o mérito. Preguiçoso, que não quer trabalhar, que não comparece ao trabalho, tchau, já acabou essa fase. Acabou essa fase, meu irmão, vamos trabalhar, todo mundo. A gente não é funcionário público, vamos dar o nosso melhor para a população. É muito caro os poderes à população, então nós precisamos dar o retorno para a população. Vamos fazer disso uma meta. Nós precisamos, é preciso coragem para ser diferente e compromisso para permanecer diferente. Essa é a frase. Cunhada por dona Rosa Almeida. Maravilha. Nós temos também o Marcos Rota, nós temos a Regina Fernandes, nós temos a Dulce Almeida, que é minha irmã, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, antes que vocês... Não vai exercer nenhum cargo no município. Ela é uma funcionária há 30 anos, concursada, tanto do Estado quanto da Prefeitura. Eu preciso de pessoas que me tragam informações. E ela vai ser essa pessoa nessa transição. Já falei para ela, inclusive a minha filha também não vai ocupar nenhum cargo na administração municipal. Todas elas, se exercerem, vão para me ajudar como voluntárias. É essa a condição. Essa é a condição. Então, vai aparecer? Vai participar? Vai. Mas de forma voluntária. Ok? Nós temos o funcionário do TCE, que é o Clécio. Clécio Freire, está por aqui o Clécio? O Clécio está aqui, ali. Irmão do Fabrício Lima. Não parece o Fabrício, né? Temos o Célio Bernardo, que também é um técnico, já foi chefe do controle externo do TCE, está ali. Foi chefe do controle lá da Assembleia. Nós temos o Alessandro Moreira, que foi controlador geral do Estado, não está aqui. Nós temos o Dr. Ebenezer Bezerra, que é também do TCE, mas também um dos dirigentes estaduais do Avante. O deputado Sabarreis, que está aqui. O Renato Júnior. O Arnaldo Grijó. E o Dr. Luiz Cláudio Cruz, que é um médico cirurgião cardiovascular, que vai ver a questão da área da saúde. A esses nomes irão somar outros nomes, que serão aí agora, vão fazer parte de uma equipe, vão fazer contato com a prefeitura já tem uma situação já exposta, não vamos ter problema de transição, isso não é o nosso, eu acredito que nós vamos ter nossa vida até facilitada pelos contatos que o doutor Tadeu já teve com a equipe da prefeitura. Eu acredito que nós vamos ter uma transição bem tranquila, é isso que se espera dos homens públicos que trabalhem pelo bem da sociedade. Portanto, eu já falei o nome, acho que a imprensa já deve ter anotado, eu falei bem devagar, compassado, e aqui estão os nomes. Já anunciei o nome do segundo secretário e os demais secretários, lembrando que dessas equipes aqui, desses nomes, não queiram associá-los a nenhum cargo no Executivo Municipal. Maioria são meus amigos técnicos que irão contribuir com as informações para que nós possamos avançar na nossa próxima, a partir de janeiro, para uma administração municipal eficaz, eficiente e exitosa. Era o que eu tinha para o momento. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. O Abdala está aí. Deputado Abdala, está por aí? Tá, olha lá. Pode sentar aqui na mesa, amigo? Agora Por favor, agora pode, né? A gente abre agora para vocês. Por favor, uma cadeira para o deputado Abdala. Por favor, nome e o veículo, tá? Vamos limitar no máximo 7 perguntas agora. E depois a gente vai abrir, né, pro quebra-queixo com todo mundo, tá Isso bom? aqui, se ele quiser, ele senta no meio aqui. Vem cá, senta aqui. Vamos lá. Um botafoguense Acabou aqui. a eleição, já pode. Prefeito, um botafoguense apareceu para fazer uma pergunta. Rapaz, é coisa rara. São dois, Quem na é? verdade.
Rapaz, eu me emocionei agora, porque quando eu vejo o botafoguense, eu me emociono. Tem mais um aqui que eu sabarrei. Ah, tem aqui o Mário também ali, que é outro botafoguense. Prefeito, já dá para entrar numa Kombi a gente, né? Na administração passada, o vice-prefeito de hoje também, Marco Rota, foi apontado como homem e ele implantar o BRT. 4 anos se passaram e isso não saiu de uma ideia. Quero saber se novamente agora o Rota será o homem indicado pelo senhor para implantar o tal BRT que a gente espera há tanto tempo. BRT? Rapaz, você viu proposta de BRT no meu plano de governo? Cobra essa promessa do prefeito que foi eleito. A gente já foi eleito aqui, sabe, por muita gente... por muita mentira. Essa população já não aguenta mais ser enganada, o povo já não aguenta mais ser enganado, o povo não aguenta mais de político mentiroso. Disse isso em 2018 e confirmou isso em 2020. É por isso que essa geração está ficando para a história política. Nós vamos deixá-los aonde eles merecem, na história. Na história. Já mentiram muito aqui para essa cidade e para esse estado. Nós estamos trabalhando com verdade, nós não temos essa proposta. Inclusive eu tive um grupo empresarial que veio, um grupo forte, chinês. Eu tive acesso ao Partido Comunista Chinês, tive uma videoconferência com eles, fui convidado para ir lá, a pandemia não me permitiu. Eles têm uma proposta de instalação de modais aqui na nossa cidade. Eu fiz questão de não divulgar, de não prometer, porque é uma promessa deles, não era uma promessa minha. Eu já estava com a campanha iniciada. Eu digo, eu não vou ser responsável, que eu não sou um mau caráter, eu não sou de mentira, eu sou de propostas, de ideias, de compromisso. Se eu prometer algo, vocês me cobrem que eu vou cumprir. Eu sou homem de compromisso. E se foi feita essa promessa, foi feito pelo prefeito lá atrás, que não cumpriu. Mas eu posso dar aqui ao deputado Marcos Rota, para que ele possa também me ajudar na resposta. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar os nossos companheiros, vereadores, vereadoras. Eu recebi do prefeito uma missão à época, exatamente nesta linha do BRT. E como sempre, muito disciplinado que sou, avancei nessa questão. E nós conseguimos, à época, montar um consórcio formado pela maior empresa que opera hoje o sistema de transporte Manaus, por uma das maiores construtoras que nós temos aqui, e pela maior empresa revendedora de ônibus Volvo da América Latina. Esse consórcio foi formado, eles inclusive fizeram uma apresentação no Palácio Rio Branco, e existe uma carta de intenção internada na Prefeitura Municipal de Manaus, desse consórcio para a implementação do BRT em Manaus. Por que o BRT não foi implementado? Por que esse consórcio não avançou? A pergunta deve se dirigir ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade, porque eu sinceramente desconheço. A parte que me foi designada, que me foi incumbida, eu realizei, modéstia à parte, com êxito. E esse documento está dentro da prefeitura. Agora, por que não avançou, Mário? Aí, eu infelizmente não posso lhe responder. Inclusive, essa informação que você tem, nem tinha conversado com ele, eles disseram que já tinham vindo aqui. Inclusive, é um grupo chinês, russo, um grupo de Israel, que inclusive tem uma tecnologia para a área de saúde fantástica, que nós vamos fazer como meta implementar aqui nas unidades básicas de saúde, no SAMU. E eles me colocaram numa videoconferência com o responsável pelos financiamentos do Partido Comunista Chinês no mundo. Engraçado que eles já sabiam que era Manaus, já tinha até 46 quilômetros de investimento num modal diferente, no caso sobre trilhos. E eu fiquei impressionado com tanta informação que eles tinham por Manaus. E é por isso que eu estou tão animado para ser prefeito de Manaus, porque tem muita coisa boa para vir para a nossa cidade. Eu não prometi na campanha, porque eu não queria fazer que nem meu adversário. Há 15 dias da eleição, ele prometeu algo impossível de ser feito, como as 1000 creches que ele prometeu. Mais uma mentira que o povo disse não. E eu, se eu não sou irresponsável, eu vou prometer aquilo que eu posso fazer, até porque nós precisamos falar a verdade para a população. E foi assim, falando a verdade, que eu construí a minha vida, a minha carreira política, e é falando a verdade que nós vamos
estar no dia a dia com o povo. O que mais? Aonde? Ali, ó. Já deram aqui, ó. Prefeito da cidade de Manaus, Jornal Amazônia Press, pergunta nesse momento. Agora. Davi Almeida, menino do morro aqui conhecido, da zona sul de Manaus, filho da dona Rosa, exatamente. Pai da Fernanda Ariel, era o que eu Pai falava. da Fernanda Ariel, normalmente jogando bola ali pela escola de samba da Reino Unido, Dolaria da zona sul de Manaus. E foi eleito por uma eleição expressiva, inclusive de votos. Gostaria que você me falasse sobre o sentimento de ontem, assumindo a posse como prefeito da cidade de Manaus. Olha, muita responsabilidade, muita alegria, mas sinceramente eu estou com o coração, eu tô chorando lágrimas de sangue, de tanta dor, né? Veja bem, um dia tão intenso, pela manhã eu estava sepultando a minha amada mãe. No final da tarde, comemorando a vitória para prefeito. Veja bem, você falou aí do menino do morro. Vamos lá. Há 24 anos atrás, eu vou contar uma história para vocês aqui, para toda a empresa saber. Eu estava desempregado e estava precisando de emprego. E aí eu fui para a minha igreja e fiz um pedido de oração num papel. E um amigo meu que estava na igreja disse, olha, eu fazia transporte escolar no Fiat Uno para sustentar minha filha, que tinha acabado de nascer. E eu fiz um pedido de oração. E meu amigo disse, olha, eu estou trabalhando na campanha, vou até falar para ele aqui, eu tenho respeito pelo Alfredo. Nós estamos trabalhando na campanha de um candidato a prefeito, chamado Alfredo Nascimento. Lá está fazendo um cartão chamado Direito à Vida, está precisando de um carro para alugar. E eu entrei na campanha em 96 para alugar meu carro, só que quando você aluga um carro, você tem que entregar cartaz, santinho, e naquela época a gente fazia cartaz com aquele grude, né? Você lembra? Esperava muito aquilo, né? Rapaz. E eu entrei na campanha para isso. Eu nunca tive intenções nenhuma política. Eu entrei na campanha para balançar a bandeira no sinal. 24 anos depois, Deus me dá a oportunidade de ser prefeito da minha cidade. É muita honra. Sem parentes importantes, sem parentes influentes, sem grupos políticos a nos apoiar contra máquinas, contra... Ei, ninguém ganhou só... Ei, eu e o Rota nós não ganhamos, não. A população ontem derrotou, foi o Amazonino, o Eduardo Braga e o Arthur Júnior. Eu e o Rota, pô, peraí, foi isso não. A população ontem disse não a 3 caciques de uma vez. No boliche isso é strike. Então, o que acontece? É uma honra muito grande. Vamos lá. Ser prefeito de Manaus, alguém tinha que ser. Quis Deus que fosse eu. Da forma que foi, traumática para nós, mas foi. Vamos lá, todos vocês aqui. Em 81, eu contava esse enredo em todas as minhas reuniões. Alberto, veja bem, a história é muito clara de ser contada. Em 81, a população cansou dos militares e queria eleger um governador civil. Elegeu Gilberto Mestrinho, que assumiu em 82. Em 82, ele assumiu e disse que ia governar por 20 anos. O grupo dele governou por 36 anos. Em 2018, essa mesma população cansou de uma outra geração, a geração chamada caciques. Muito claro isso em 2018. E em 2020 ela confirma 2018. 2020 foi aquela música do Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Em 2018, a música que era para ser cantada era a música do Titãs, que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Que as pessoas acreditam em tudo que vem. E ontem na minha entrevista coletiva, eu falei sobre uma letra da música do Raul Seixas, né? Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. A campanha só de mentira. E vocês viram a quantidade de gente? Mas graças ao bom Deus que a população de Manaus majoritariamente escolheu Marcos Rota e Davi para ser prefeito. E você me pergunta
É uma honra, não tem, eu, sinceramente, ainda, como diz, né? Eu ainda sou da época da ficha, ainda não caiu a ficha, agora não tem mais ficha, né? É tudo no online, é só no clique, né? É só apertar o botão. Então, olha, é uma honra muito grande vir ter as minhas origens, né? Eu estava desempregado, eu sei o que é o desemprego, eu pegava o ônibus 704, 015, o Santa Luzia, eu sabia, a gente era atendido na UBS lá do bairro, eu sei o que é acabar o gás às 9h30 da manhã, não ter o dinheiro para comprar, para cozinhar o almoço, o feijão para o almoço, tudo isso. Aí o cara comigo, como eu, é escolhido prefeito de Manaus, é muita honra. Eu só preciso fazer, sabe o quê? Transformar em serviços públicos eficientes e muito trabalho para pagar a gratidão, né? O preço dessa escolha. Na verdade, gratidão não prescreve. É isso que eu quero dizer. Gratidão não prescreve. E essa gratidão que eu e Marcos Rota temos pela cidade de Manaus, por essa eleição, ela não prescreve e nós vamos devolver isso em muito trabalho, em serviços públicos eficientes, em tudo isso, para que nós possamos ter uma cidade melhor. Emerson? Mais uma pergunta. Quaresma é o Quaresma que... Emerson. Boa tarde, prefeito. Emerson, a Cileide depois. Jânio Moraes, portal Metropolitano Manaus News. Primeiro, parabéns ao Davi e ao Rota pela vitória. O atual prefeito fez um investimento grandioso nos terminais de ônibus na cidade de Manaus agora, já no final da sua gestão. Mas a gente tem uma frota sucateada, comprovadamente sucateada. E o prefeito também disse que está chegando ônibus novo. Será que vai dar tempo para inaugurar? Será que vai dar tempo para inaugurar com ônibus novos? Ou esses terminais vão ficar aí utilizando essas sucatas até o início do seu mandato? Vamos lá, tem 200 ônibus novos aí para serem colocados na rua. Tem que perguntar dele por que ainda não foram colocados. A prefeitura subsidia a passagem do ônibus em aproximadamente 12.800.000 mês. Faça uma conta aí. A gente dá... Passagem é 3,80, mas na verdade não é só isso. Nós colocamos 13 milhões mês. Quer dizer que eu tenho que pagar para as empresas? Se é para eu pagar para as empresas, eu vou comprar os ônibus. Em um ano eu posso comprar, com esse dinheiro que eu subsidio a passagem, aproximadamente 520 ônibus. À vista. Sem financiar. E eu fiz questão de não receber e não conversar com nenhum dono de empresa de ônibus. E eu fui procurado por muitos. Nós vamos desvendar isso. Sassá, eu vou chamar os donos de ônibus para andar nos ônibus que eles oferecem para a população de Manaus, para ver se eles podem, se é o serviço que eles prestam é serviço de qualidade. Sabe aquilo que eu falei, Jânio? Tornar os serviços públicos eficientes, esse é um serviço terceirizado. Em Manaus nós temos lugares de primeiro mundo. O que é lugar de primeiro mundo em Manaus? As fábricas do distrito. Do portão para dentro é primeiro mundo, do portão para fora a realidade de terceiro mundo. Por que lá dentro funciona? E lá eu fui visitar uma empresa, acho que ele está até aqui, o Jairo, fui visitar a Vical. Fazendo propaganda aí pro seu João, Jairo. E aí, você vai lá, os ônibus da Vical são impecáveis. Serviço terceirizado para uma multinacional. Ônibus novos, ônibus limpos, com ar-condicionado, todo mundo... Por que na iniciativa privada funciona a terceirização e no poder público não funciona? Porque falta fiscalização, falta compromisso, falta você chamar o cara, olha aqui, tu tem esse contrato. Se tu não estiver cumprindo o teu contrato, vai fazer um serviço terceirizado para uma empresa na iniciativa privada. Se tu não estiver funcionando, ele te manda embora. No poder público vai funcionar, Jânio. Nós vamos fazer isso funcionar. Que se cumpram os contratos. Metas, vamos estipular metas. Eu não quero saber de metas para 2030 não. Eu serei prefeito junto com Rota até 2024. Eu quero antecipar as metas para 2021, 2022, 2023 e 2024 para que a população possa ter acesso a melhores serviços públicos. Inclusive não é só no ônibus não, tá? Todos os serviços terceirizados da prefeitura. Se você for olhar, eu estou falando para quem? Vamos lá. Ônibus terceirizado, água terceirizada, luz terceirizada,
transporte escolar terceirizado, merenda escolar terceirizado, varrição terceirizado, coleta de lixo terceirizado. Eu tenho que fazer todos esses serviços públicos se tornarem eficientes, fazendo com a cobrança e fiscalização efetiva dos contratos assinados com o poder público. Isso aí, tudo bem. Oi? Israel, fala aí, Israel. Boa tarde a todos. Conte, Israel. Pois é. Davi, eu queria, estou vendo aqui, né, vereadores da atual legislatura, vereadores eleitos, vereadores não eleitos. A sua coligação elegeu 10 vereadores, e se a gente for somar vereadores de partidos que lhe apoiaram no segundo turno, o senhor vai ter uma maioria muito folgada na Câmara Municipal, que é importante para gerir a cidade. Eu queria saber em relação à eleição da presidenta da Câmara. O senhor pretende indicar alguém? Como é que o senhor vai tratar disso? Esse é um assunto da Câmara Municipal. Você é prefeito de Manaus. Eu vou... Veja bem. Eu fui eleito para ser executivo. Eu quero ter a melhor relação possível com eles. E vejam bem, vereadores, a Prefeitura de Manaus vai ser a melhor parceira que vocês já tiveram, executivo e legislativo. Eu lhes afirmo isso, porque eu vim do legislativo, eu sei as necessidades de vocês, eu sei como dói um vereador, um deputado, precisar ajudar suas bases e não conseguir essa ajuda do executivo. É uma via de mão dupla. Tenho a certeza de que o Davi e Rota na prefeitura, nós seremos os melhores interlocutores e vocês terão a melhor relação que já tiveram com o executivo. Com relação à mesa diretora, esse é um assunto da Câmara Municipal. Obrigado. Agora sou eu, consegui. Fala, Sileide. Deixa eu só ver que eu... Primeiro, parabéns, né, para os dois vencedores e que aposentaram a Amazonina de vez. Eu espero que isso tenha acontecido. Eu acho que não. Então, eu gostaria de saber, eu sou do portal CM7, Sileide Gonçalves. Eu queria saber sobre a faixa azul, que foi gasto absurdo, ninguém consegue usar. E também da ciclovia que fizeram, que não consegue passar nem a bicicleta. Isso aí para mim é um absurdo. A gente, quando vai tentar andar na Ponta Negra, a gente não consegue saber se passa por cima da bicicleta ou de quem está correndo e acaba batendo o carro. Isso é algo muito importante que precisa ser feito. Os ônibus também, já foi dito, mas os ônibus têm a porta do lado errado. E também eu gostaria de saber, com relação, são várias coisas em uma só, mas define o trânsito de Manaus, que está um caos. A faixa azul não funciona, os sinais não funcionam. Para chegar aqui foi uma luta. Eu também. E a ciclovia, eu não consigo andar de bicicleta. Então eu gostaria de saber qual seria, eu acho que o Marcos Otto também poderia ajudar a responder, que é muito importante. Muito obrigada. Veja bem, ônibus eu já respondi. Renovar a frota com 25% no mínimo por ano. Porém, se eu ajustar com relação a esse subsídio que a prefeitura dá, eu compro ônibus à vista 520 já no primeiro ano. Vou chamar as empresas. É preciso de ajuda. Por exemplo, ICMS sobre o diesel. Eu lembro que quando aumentaram a tarifa de R$ 3,50 para R$ 3,80, eu fui até o prefeito Arthur, quando fui governador interino, e eu propus, olha, vamos voltar o preço de R$ 3,50. Ele simplesmente colocou assim, umas 50 condições. Eu digo, mas vem cá, você não aumentou dizendo que era por isso? Por que você não vai recuar? Eu vou tirar o ICMS do diesel. É um discurso diferente, para situações diferentes. Eu tenho um discurso só. Vou atrás, não tenho relação, mas vou atrás do governo federal, do governo estadual, para melhorar o transporte coletivo de Manaus. ICMS sobre o diesel ser retirado, porque essa é uma atribuição do governo estadual. Vou pedir, junto com o Marcos, uma audiência ainda com o governo. Vou pedir também a questão da isenção do IPVA, porque se eu conseguir diminuir esses dois itens da planilha de custo dos ônibus, eu vou conseguir diminuir também a ajuda e o subsídio da prefeitura na questão da ajuda da tarifa, da manutenção da tarifa. Existe possibilidade, existe, não estou prometendo aqui, gente, eu ainda estou levantando os dados. Existe até possibilidade de diminuir tarifa. Porém, vocês sabem que a tarifa de Manaus não é 3,80, né? É óbvio que não é. É 5,50. Porque com os 12, 13 milhões que nós colocamos lá, se você for colocar o preço aqui, se você for colocar e dividir, você tem acima de R$ 5 a tarifa. E aí,
nós temos um péssimo serviço sendo oferecido. Nós vamos melhorar esse serviço, certamente nós vamos fazer o possível para poder melhorar esse serviço. Com relação à faixa lá da Ponta Negra, realmente, é a mesma rua, eles diminuíram a faixa de rolamento para os carros para colocar uma ciclofaixa ali que não funciona. Nós vamos encontrar, Sileide, eu não sou o MacGyver que tinha solução para tudo, rapidamente. Calma aí que a gente vai encontrar soluções com a nossa equipe técnica, né? Nós temos a nossa equipe técnica para analisar tudo isso. Nós temos uma proposta também de melhorar as calçadas para as pessoas que têm os PCDs, pessoas com deficiência. Eu acho que eu vi até aqui a Nancy, que estava por aqui. Nós temos muitas propostas, inclusive só propostas a nível federal, que não sai R$1 dos cofres da prefeitura. Por exemplo, o deputado Tibé já se comprometeu. Um programa, inclusive, Alberto, pedi até você, disse, rapaz, pede para alguém, não, vou falar com o Alberto. Nós vamos ter 10 bases móveis. 10 bases móveis da Guarda Municipal armada com a Polícia Militar. Inclusive, vou procurar, eu vou ter 10 bases móveis, são carros, vans equipadas, com radares, tudo mais, com câmeras. Inclusive, a questão do trânsito, nós vamos resolver com esse grupo israelense, que ele trabalha com monitoramento e controle. Não adianta você ter monitoramento se você não tiver controle. Se você tiver o controle dos sinais, nos pontos principais de Manaus, a zona centro-sul, você resolve quase 80% do trânsito da cidade de Manaus. Algumas vias nós vamos alargar, outras monitorar com monitoramento e controle. O ônibus está vindo a 14 km por hora, você está vendo o ônibus se aproximar, você de uma sala, você faz a abertura do sinal. Você faz a compactação e você vai ter uma melhor qualidade no trânsito também, sempre nos horários de pico. Vocês já viram? Você tem que pegar aquele horário de 6h30 a 8h30 da manhã, você resolve muitos problemas do trânsito. E no final da tarde, entre 5 e 7h30 da noite, você resolve. Então nós não vamos resolver 100%, mas nós vamos deixar o trânsito bem melhor. Vereador Jaildo, por favor, venha para cá. Pode vir aqui, tem cadeira aqui para você. Eu só vejo o Jaildo aí. Se chegou mais algum vereador... Mitoso, por favor, não tinha te visto, amigo. Pode vir para cá também, que tem cadeira aqui. Eu peço aqui que conceda cadeiras para eles aí, por favor. Fred Mota, que é vereador, pode vir para cá. Vocês tenham a ciência de que quem foi eleito e quem não foi eleito, de mim terão um tratamento diferenciado. Porque eu já fui eleito e também não fui eleito. E eu sei o que é isso. Então, eu dou para os outros o tratamento que eu queria que dessem a mim. É por mais ou menos assim, Tislete. Emerson, próxima. Aqui. Oi, onde é? Aqui. Quem é? Dora. Pois não, Dora. Nós vamos fazer um conjunto aqui, porque parece que é a última, essa, a sétima, quaresma, englobou aqui. A minha pergunta que eu quero fazer é com relação à pandemia. A gente sabe que Manaus está cheio de problemas, é ônibus, é infraestrutura. Isso é indiscutível, mas a questão da pandemia, ela não passou, nós estamos vivendo uma segunda onda, e o que a gente vê hoje é que parece que não existe um entendimento entre governo e prefeitura quando se trata da questão da pandemia. Eu queria saber como é que o senhor já está trabalhando para conduzir essa questão da pandemia, porque não vai esperar sua posse para organizar o que vai ser feito. E já engatando, que é importante, como é que o senhor pretende trabalhar em parceria com o governador? E mais uma questão, 13 aqui. Aqui é um grupão. É um consórcio. É um consórcio, é? É um consórcio. O colega quer saber a questão, como é que o senhor pretende lidar com a questão dos cobradores de ônibus, a extinção dessa atividade? De forma alguma. De forma alguma. E aí, como eu já inventei? Não, com relação a tirar emprego, não. Então eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor vai tratar essa questão da pandemia, porque a gente sabe que hoje a gente tem muito. Tá, vamos lá. Entendi. Vamos lá. Primeiro, cobrador, tirar emprego, de forma alguma. Nós vamos encontrar o caminho para... Não é um cobrador que vai quebrar o sistema, né? Não é porque tem cobrador que vai quebrar o sistema. Nós vamos encontrar um mecanismo para poder o sistema funcionar. Outra coisa, você perguntou tanta coisa. Pandemia. Eu não tenho dados técnicos, mas eu vou te afirmar uma coisa. Os números da pandemia aumentaram muito na cidade de Manaus e no Amazonas em função da campanha eleitoral. Isso é fato. Isso é fato. Peguem os números antes da campanha eleitoral e agora comparem com os números na campanha.
Isso vai diminuir. Não, nós vamos ter nos próximos 10 dias. Pode contar aí, Marcelo, você que está fazendo esse controle aí. Pega essa informação que eu estou dando. Em todo o Amazonas nós vamos ter diminuídos. Porém, o prefeito, o próximo prefeito, inclusive esse vai ser um dos assuntos que eu quero tratar na Câmara. Nós vamos ter que procurar algum destaque no orçamento para comprar vacina para imunizar a população. É necessário 100%. Todas as ações com relação à saúde, você precisa primeiro proteger a população. Prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Né? Muitas famílias estão enlutadas, inclusive a minha, com relação a essa pandemia. E eu quero dizer para vocês que a saúde vai ser prioridade. Em 6 meses, escrevam aí. Em 6 meses a nossa meta é não deixar mais um manauara, um amazonense, esperando por um exame ou uma cirurgia eletiva. As cirurgias de alta complexidade não são atribuição da prefeitura. É atribuição do governo do estado. Nós íamos construir um hospital municipal. Não vamos mais. Uma sugestão muito boa do vereador Marcelo. Nós temos a Beneficência Portuguesa. Na outra entrevista eu falei da Santa Casa. Eu até ressuscitei a Santa Casa. É a Beneficência Portuguesa. Tem leitos ociosos. Assim como o Hospital Getúlio Vargas, nós vamos fazer convênio. Assim como vamos fazer convênio também com a Polícia Militar. Já vou atrás de emendas, entendeu, deputado Alberto Neto? Para que nós possamos fazer o bico legal. Fazer um convênio e deixar que o policial, que é pago pelo Estado, ele possa trabalhar lá na iniciativa privada, dando segurança para a iniciativa privada. Nós vamos comprar a hora de folga do policial militar para que ele esteja nos terminais, nos ônibus, nas escolas e nas bases móveis que nós vamos implementar na cidade de Manaus. Tudo isso já iniciando em 2021, no mês de janeiro. Tá ok? Emerson. Gente, só um segundo, por favor, só um segundo. Vai ser a última pergunta agora nessa frente, daqui a pouco quebra-queixo. Eu vou pedir, depois dessa última pergunta, que os vereadores presentes nessa fileira, assim que terminar a resposta, com tranquilidade, com calma, venham para trás da mesa. Que nós vamos trazer os repórteres para cá, para esse ponto, tá bom? Para fazer o quebra-queixo aqui, tá bom? Com toda a compreensão. Eu só tenho mais uma pergunta aqui, o Zacarias já tinha feito antes, desculpa, tá aí. Davi, inicialmente, boa tarde a você, Marcota. Todo meu respeito a vocês aí. Eu quero te parabenizar pela tua vitória, não somente a tua, ali do Marco Rota, do povo amazonense, pela tua perseverança, pela tua determinação e pela tua atitude, acima de tudo. E um detalhe importante, é impressionante que o portal do Zacarias estava na Zona Norte, lá encontrava Marco Rota. Estava no centro da cidade, era Marco Rota. Estava na Zona Leste, era Marco Rota. Até que ponto o teu vice-candidato à Prefeitura de Manaus foi importante nessa vitória? Rapaz, ele foi tão importante que vai ter ser protagonista. Ele é o vice-prefeito, vai ser secretário de obra, vai estar na equipe de transição. Nós queremos, olha só, nós não ganhamos uma eleição, vou repetir. Nós decretamos, eu espero, o fim de uma era. Uma geração política que já teve... O que um político precisa, senhores, eu vou finalizar dessa forma. O que um político precisa... Na verdade, um político precisa de 3 coisas para mudar a vida do seu estado ou da sua cidade. Ele precisa de tempo, dinheiro e apoio político. O candidato derrotado na eleição de ontem, o próprio atual prefeito e o senador que o apoiava, já tiveram todo o tempo, dinheiro e apoio político do mundo para mudar e não fizeram. Vocês vão ver, eu não estou fazendo uma promessa, uma constatação, viu, gente? Alan, vereador Alan, Isaac, Kennedy, os novos vereadores Marcelo, Bessa, aqui eu tenho Elan, todos vocês, Everton, Sassá, se em um ano, Diego, se não entrar R$1 a mais, Sandro, Glória, nos cofres da prefeitura, que o orçamento de 2021 seja igual ao de 2020,
Em um ano ninguém vai ter sentir saudade desses caras aqui nessa cidade, nesse estado. Escreva aí. Só tem saudade aquilo que te faz falta. Já, Emerson, então, gente, pela compreensão de vocês, segurem um pouco aí. Os vereadores daqui da frente podem se posicionar para trás. Peço ajuda da minha equipe para a gente abrir algumas cadeiras e só os repórteres, por enquanto, para pegarem os seus microfones. Tá bom? Pegarem os seus microfones. Abre ali, isso. Os câmeras, por favor, segurem na posição que vocês estão. Os repórteres podem vir pegar os seus microfones, tá? Parabéns, parabéns. Parabéns. Tá bom aqui, prefeito? Professor Leocádia. Minha irmã vai te chamar. Calma, professora. Minha irmã vai te chamar, meu amor. Calma, vou pedir pra ela te chamar. Ei, minha filha, obrigado, obrigado. Vai, Marcelo. Tu tá pagando ele, né? Pois é, pô. Você sabe dele, né? Posicione aqui perto dessas cadeiras novamente, tá? Pode se posicionar. Pode se posicionar. E vamos questionar ainda, né? Tem que ficar sentado, tá? Não pode ficar. Fique à vontade para deixar sua pergunta aqui no comentário. Nós vamos começar a falar com ele, para ele responder. Se é o primeiro momento. Abre aqui. Portal? Abre. Agora abrir aqui, ó. Carol. Abre aqui, ó. Os colegas de mais. Não, na minha frente aqui, eu vou baixar aqui, ó. Amigão, vamos baixar aqui, ó. Oi, gente. Vamos baixar. Vocês desorganizaram tudo. Abre aí. De vocês, hein? Vamos lá. Peraí, ó. Eu não quero saber. E aí? Vai aparecer a câmera aí, ó. Agora Emerson, te abaixei. Te abaixei, não. Eu vou responder. Calma, rapaz, calma, pô. Calma, meu irmão. Vamos organizar essa bagunça aí, gente. Baixa aqui, ó. Baixa aqui, ó. Bora baixar aqui, ó. E amigão? Abaixa a cabeça. Baixa, moça, melhor você baixar. A pergunta... Oi. Isso, segura aí. A pergunta foi feita. Repita a pergunta. André Ricardo, as primeiras palavras como prefeito eleito da cidade de Manaus na entrevista oficial. Qual a satisfação? Abre aí, ó. Baixa aí. Agora sim, prefeito. Bom, meu homem não vai ser... Deixa eu pegar o microfone de vocês tudinho, pronto. Daí. Boa! Aí. Palavra de gratidão, palavras de emoção, um misto de alegria e tristeza. Porém, certamente com a convicção do tamanho da responsabilidade que Manaus me dá. Manaus escalou a mim e o Marcos Rota para decidir o jogo, para decidir sobre o transporte, o trânsito, a habitação, a mobilidade, a saúde e a educação. Eu e o Marcos Rota estamos prontos para jogar esse jogo. Nós seremos implacáveis contra os inimigos de Manaus. Nós seremos implacáveis contra os problemas da nossa cidade. Os nossos problemas não são os políticos.
Os nossos problemas e nossos adversários são os problemas da população de Manaus e nós seremos implacáveis em solucioná-los. Eu recebi mais de 30 perguntas, eu não tenho... A minha relação com o governo federal e governo estadual. Vejam bem, eu não preciso tomar café na casa do governador, eu não preciso ir jantar na casa do presidente, mas eu vou, em nome da população de Manaus, procurar tanto governo estadual como governo federal e pedir ajuda para Manaus. No passado isso não acontecia, sabe por quê? O ego e a vaidade dos caciques eram maiores do que o sofrimento da população. É impossível um prefeito que conheça a realidade da periferia de Manaus e não se compadecer das pessoas que vivem na periferia. E eu vou procurar toda a ajuda do governo federal, do governo estadual, da Assembleia, da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas, de todos os órgãos, de toda, inclusive do Distrito Industrial, as verbas de P&D. Nós vamos encontrar um caminho para usar essas verbas aqui, para preparar as equipes, para preparar a juventude e certamente transformar e mudar a vida dessa cidade. Eu e Marcos Rota iremos ser os prefeitos que irão ajudar a cidade de Manaus a viver num lugar melhor. Senhores, muito obrigado pela presença de todos. A entrevista está encerrada. Muito obrigado. Parabéns, parabéns. A gente trabalha não. Tá com o telefone. Pessoal do celular aí, ó. Parabéns, tá nos contratos. Pelo amor de Deus. Vocês já conversaram com os vereadores eleitos? Sim, nós estamos iniciando agora uma equipe de transição, né? Todos esses assuntos serão discutidos pela equipe de transição. É claro que nós precisamos ter um raio-x a respeito da administração em todas as áreas, inclusive já elencadas pelo próprio prefeito eleito. Tens algum ranço da administração passada? Ah, isso aí fica para a história, junto com o Arthur. Arthur vai ser um quadro pendurado numa parede. Vocês com os vereadores que foram eleitos, já tem uma base de quantos vereadores vão apoiar a prefeitura da Almeida? A determinação do prefeito eleito é exatamente essa, não só na área do sistema de transporte público, não só na área do sistema de transporte público, mas na área toda de prestação de serviço. O Davi é muito exigente, será muito exigente com relação à prestação de serviço. As empresas e os empresários que atuam no município, que queiram continuar, vão ter que se adequar a uma nova realidade, porque eles vão sofrer fiscalizações diárias, como tem que ser, inclusive. A mensagem do povo, quantos vereadores vão acompanhar, vão apoiar? Não, nós não temos, é claro que eu sou egresso do Legislativo, o Davi também é egresso do Legislativo, e nós haveremos de dar à Câmara Municipal de Manaus o tratamento que ela merece, né, de respeito e, acima de tudo, de parceria. Nós vamos precisar muito dos vereadores, da competência dos vereadores, do profissionalismo de cada um deles, para nos ajudar a construir a cidade que todos nós queremos. A Câmara é fundamental nesse processo. Uma mensagem para o povo de Manaus que elegeu vocês, uma mensagem. Agradecer, né? Eu sou um eterno devedor à cidade de Manaus. A cidade de Manaus concedeu praticamente todos os meus mandatos de deputado estadual, de deputado federal. Me dá a honra mais uma vez de ser vice-prefeito. E a forma com que Davi e eu escolhemos para retribuir isso é trabalhar. Mas trabalhar sempre com muito respeito e com muita responsabilidade. Vice-prefeito, as prioridades para a Secretaria de Administração a partir do 1º de janeiro, os principais desafios? Eu acho que continuar procurando melhorar a infraestrutura, né? É um trabalho incansável, nós precisamos levar em consideração que a CEMIF hoje tem pouco mais de 1.000 servidores para cuidar de 18.000 ruas. Então é algo totalmente fora de propósito, né? Nós precisamos
dar primeiramente à Secretaria de Infraestrutura um alicerce melhor, uma estrutura melhor, para que a gente possa cumprir com os objetivos, que serão muitos. Eu conheço o prefeito e eu sei que ele vai cobrar bastante de todos os secretários, principalmente do vice-prefeito. Rota. Quais são também as medidas mais urgentes que vocês devem adaptar na cidade de Manaus? A equipe de transição está aí exatamente com esse objetivo, né? Trazer um raio-x para que a gente possa se balizar com relação às ações que nós vamos implementar. Esse trabalho dessa comissão de transição será fundamental, porque ele dará um norte, né, do que fazer, o que nós teremos aí de recursos, enfim, vai ser um balizador para que a gente possa trabalhar pela cidade de Manaus. Marcos Rota, o que o povo de Manaus pode esperar da administração do prefeito Davi Almeida e a sua administração? Trabalho, né? Trabalho, porque é isso que a cidade precisa e é isso que a população espera. Eu já disse e vou repetir, a forma com que nós escolhemos para retribuir o carinho e o apoio da cidade de Manaus é trabalhar. E nós vamos arregaçar as mangas, tenho certeza, de que vocês verão o prefeito e o vice-prefeito 24 horas nas ruas da cidade. É o primeiro ato da sua gestão, Davi Almeida, e voto. Seguir a orientação do prefeito. Somente isso? Essa é a primeira. Tem algo mais urgente para fazer que tem. Essa gestão atual? Eu acho que olhar mais para as pessoas, né? Aproximar mais o poder das pessoas, o poder público das pessoas. Eu vejo hoje um distanciamento muito grande, uma lacuna muito grande entre a população, sobretudo a população mais carente, e o poder. Eu acho que esse é um desafio inicial que nós vamos ter que superar. Quanto ao auxílio municipal de R$200 foi colocado na campanha, onde o adversário também aumentou a quantidade de pessoas para receber esse benefício. Aquilo foi uma jogada de marketing, né? Qualquer pessoa com nível de raciocínio ia perceber que aquilo não tinha como você realizar. Aquilo é uma fantasia de marketing. É preciso ter muita responsabilidade com essa questão. Nós estudamos muito a questão financeira para poder chegar nesses R$200 e 40 mil famílias serão beneficiadas. Agora, foi fictício? Foi fictício? Claro, uma peça de ficção. Prefeito, falando de transição, como está a conversa com o prefeito Arthur? Eu? Já houve alguma conversa? Não. O Davi acabou de anunciar, né? Eu, particularmente, faz mais de 2 anos que eu não falo com o prefeito. Vice-prefeito, quais são as medidas mais urgentes que vocês já verificaram que estão precisando ser urgentemente realizadas para estar levando uma melhor qualidade de vida para a população manauara? Acho que melhorar o nosso atendimento básico, como já disse o prefeito eleito, né? Fazer uma reformulação na área da saúde e a questão do transporte público. Eu acho que essas duas questões iniciais merecem uma atenção um tanto quanto mais especial por parte da prefeitura e nós vamos dar essa atenção especial. Como é que vai ser o secretário de obras, Marcos Rota, na gestão de Davi Almeida? Da mesma forma com que já atuei, né? Eu acho que se o Davi confiou a mim a questão da secretaria, é porque ele reconhece que eu estava fazendo um bom trabalho quando eu fui arrancado da secretaria. Eu fiz 2 cirurgias no joelho exatamente por conta da atuação na Secretaria de Obras, né? Eu sou uma pessoa que gosta de estar nas ruas, que gosta de estar conversando com a população, que gosta de estar fiscalizando. Talvez seja esse o nosso grande entendimento entre o Davi e eu, né? Eu acho que a gente tem essa sinergia e essa harmonia de gostar de estar nas ruas. Eu vou estar na rua 24 horas por dia. E prefeito... O prefeito Arthur deixou para tapar buracos e fazer obras após o fim do mandato, depois de 4 anos. Né? Como é que o senhor vai fazer, vai dar continuidade a essas obras e as obras elas ocorrerão o tempo todo? Eu acho que as pessoas vão, nos primeiros meses de governo, sentir essa diferença, né? Vai ser um outro ritmo, uma outra velocidade, uma nova e moderna forma de se administrar. Eu acho que as pessoas vão compreender e vão ver, né, vão testemunhar, serão testemunhas de que nós vamos implementar um novo ritmo administrativo na cidade de Manaus para o bem das pessoas e para o bem da cidade de Manaus. E prefeito, um detalhe importante, quando a equipe soube da vitória já garantida, descreve um pouco do teu sentimento, da tua sensação. Eu particularmente fiquei muito emocionado, né? Sou muito emotivo, quem me conhece sabe, e é aquela emoção que vem aos poucos, né? É uma ansiedade muito grande, é um desgaste muito grande, mas graças a Deus eu acho que venceram as propostas, venceram as ideias, venceram os projetos e venceu uma dupla jovem, né, que tem disposição
e que vai arregaçar as mangas a partir do dia 1º de janeiro, podem ter certeza disso. O senhor ainda vai ver os projetos da Prefeitura na parte da infraestrutura e essas obras em andamento, elas serão continuadas? A gente vê aí... Tudo que for bom para a cidade de Manaus precisa ser continuado. Eu sou totalmente contrário a essa questão de você paralisar uma determinada obra, porque você não é o patrono dessa obra. Nós não temos essa concepção e muito menos o Davi tem essa pequenez mental. Nós vamos continuar. Tudo que for bom, nós vamos aprofundar e melhorar, inclusive. Oi, querido. Sobre a secretaria que foi extinta de esporte, vocês pretendem recriar? A de esporte ou qualquer uma que foi extinta? É a intenção do Davi, não apenas a Secretaria de Esportes, mas também o PROCON. Nós somos uma cidade com 2,5 milhões de habitantes que não temos um órgão mais oficial, porque o prefeito brigou com o ex-diretor-presidente do PROCON. Aí, para se vingar, ele acabou fechando o PROCON municipal. Nós não temos, talvez sejamos a única capital do Brasil que não tem um órgão oficial do município. Nós vamos recriar também o PROCON para que os consumidores, que é uma área que eu trabalho já há muito tempo, possam ter um local oficial do município para exigir os seus direitos. Obrigado. Você, juntamente com o Davi Almeida, foram protagonistas nessas eleições, juntamente essa parceria, derrotaram um gigante, não é mesmo? Qual o sentimento e o que a população pode esperar? É o começo de uma nova era aqui para Manaus? Primeiro, é importante a gente reconhecer o tamanho do nosso adversário. Nós não vencemos uma simples eleição. Nós vencemos a eleição, talvez hoje, do maior líder político do Amazonas, que é o amazonino. É preciso reconhecer isso, porque isso valoriza ainda mais a vitória do Davi. Agora, é óbvio, é evidente de que a história vai mostrar que esta vitória ela precisa ser traduzida agora em ações para a cidade de Manaus, em melhorias para a cidade de Manaus. Acho que esquecer agora a eleição e pensar no futuro. Marcos Rota, em nome do Portal do Zacarias, nós queremos te parabenizar pela tua vitória, a vitória também do Davi, obviamente, né? Por uma nova Manaus, um novo Amazonas, de uma forma totalmente diferente. E eu quero te parabenizar e conceder a você o nosso sentimento de paz, de amor e que Deus possa te abençoar. Amém. E quero agradecer, inclusive, o nome do seu quadro, que é Rota Policial. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Traz aqui, meu filho. Pedro, vem aqui conosco, por gentileza. Traz aqui na tela da audiência, por gentileza, do Portal do Zacarias, fazendo jornalismo de verdade. É impactante, é eletrizante, é do jeito que o povo gosta. Pedro vai mostrando a imagem, os repórteres, jornalistas. Olha, tá cheio, hein? Os repórteres amazonenses, toda a imprensa amazonense esteve nessa reunião, nessa coletiva de imprensa, onde Davi Almeida, o prefeito de Manaus e o vice-prefeito de Manaus, Marco Rota, explicaram sobre várias situações, deram nomes da futura secretaria que irá dispor o governo municipal a partir do ano que vem. Aqui você fica muito bem informado. Você sabe, Portal do Zacarias, fazendo jornalismo de verdade, é impactante, é eletrizante, é do jeito que o povo gosta. E o nosso compromisso é apenas com você, apenas com a verdade. Eu volto já já, direto do estúdio, na tela do Rota Policial, direto do Portal do Zacarias. Já já!